Bem-vindos aos antiprêmios do fisiculturismo. Quem tem a pior estrutura? A cintura mais larga? As piores pernas? A pior definição? O pior posing? No vídeo de hoje veremos essas e outras categorias, que vocês ajudaram a escolher em uma live anterior. Vocês devem se lembrar que há alguns meses ocorreram os prêmios de fisiculturismo, onde a comunidade vota anualmente nos melhores de cada categoria. Eles viraram meme e Natália Coelho superou o Criso na categoria de melhores braços. Acho que Derek Lunsford estava na categoria de melhores pernas. Primeiramente, regras. Vou tentar escolher entre o top 15 do Olympia de cada categoria. Porque, claro, se eu pegar o top 50 do Classic, evidentemente vai ser o pior em tudo. Se não foram ao Olympia, então vamos considerar os mais recentes, de 2025. Com exceção de casos muito extremos, vou escolher outros. Vamos começar pela pior estrutura. Quero mencionar Michael Dabu, que está no top 8 do Classic, mas tem costelas salientes, cintura larga e, na minha opinião, não tem o melhor físico desse top. Poderíamos debater se Brian Astley estaria aqui, mas focamos na categoria Open. Na quarta posição vou colocar o Hassan Mostafa, o Nick Walker egípcio, o monstro mutante como vocês quiserem chamar. Pernas curtas, cintura larga, ombros estreitos, ele escolheu o esporte errado. Nick Walker está em terceiro lugar. O mesmo, pernas curtas, cintura larga, clavículas estreitas, uma estrutura completamente ruim. Mas em segundo lugar, a coisa piora. Temos o Nexila. Pernas de elefante, clavículas super estreitas, braços muito curtos, tem formato de, sei lá, de Patrick, o que é uma desgraça. Mas é que o fisiculturista com a pior estrutura pode ser perfeitamente o Joseph Palacios. Sim, ele é muito largo. É mais largo do que alto, mas a cintura dele também é muito larga. Pernas curtas, quadríceps planos, cintura de barril, mas também tem o pescoço super curto, sei lá, é muito estranho. Ele leva o prêmio de pior estrutura. E vamos para a cintura mais larga. Aqui eu poderia colocar muitos fisiculturistas, mas fiquei com preguiça e só coloquei 3. E sim, tranquilamente o vencedor também poderia ser Joseph Palacios. Em segundo, destaco Nick Walker na última edição do Arnold em que competiu, quando sua cintura ficou um pouco larga em certas poses. E em primeiro lugar, vou dar o prêmio de primeiro lugar considerando a versão do Arnold Classic onde ele veio competir com seu bebê. Nos piores abdominais, bom, aqui poderíamos colocar vários fisiculturistas, mas como não quero me alongar muito, em quarto lugar vamos colocar Sergei Danilov. Os abdominais dele aparecem pouco, estão meio apagados, tem um pouco de pele e tem uma forma ruim. Vamos colocar Criso em terceiro. Apesar da massa muscular, seus abdominais são pouco desenvolvidos. Eles não são assimétricos, mas à medida que subimos a situação piora, porque encontramos William Bonac. Pois é, Guilherme Boniato tem um abdômen muito curto, ou seja, literalmente não tem cintura. E os abdominais dele estão deformados, são assimétricos e ainda por cima não são muito definidos nem profundos. Um desastre. Em primeiro lugar temos Keon Pearson, que leva o prêmio porque essa diástase abdominal tão extrema que parece que está saindo um alien da cintura dele acaba completamente com a estética. É uma pena. Piores braços. Eu quis focar no Open porque, bom, por definição, os atletas do Classic vão ter braços menores do que os do Open. Mas aqui quero fazer uma menção ao Tyrannosaurus Classic, esse cara que, bom, tem só perna e cabeça e os braços parecem os de uma criança de 10 anos. Após essa menção honrosa, vamos ao Open. Sei que muitos esperam que eu fale do Derek. Ele tem braços grandes, mas com formato ruim, e o bíceps atrás do tríceps. É inevitável citar Had, cujo braço chama a atenção pela inserção fina próxima ao cotovelo e antebraços pequenos. Precisamos citar William Bonac, que hoje não se destaca pelos braços e tem um menor que o outro. E nessa posição poderíamos colocar tanto o Urs quanto o Sassan. Está bastante disputado, para falar a verdade. Ambos têm o braço ruim. Sassan tem um tríceps bem fraco. Urs tem pouco bíceps e tríceps. E os dois têm um antebraço muito pequeno. Nesse caso, vou dar a vitória para o Sassan por pouco. Porque a proporção entre as pernas grandes dele, o tronco que é bem largo, a cabeça dele, é um desequilíbrio brutal. Então ele fica com o primeiro lugar. Você escapou por pouco, Urs. Vamos para o pior glúteo. Aqui, bom, podemos mencionar vários fisiculturistas, mas especialmente quero mencionar 3. Um deles é Samson Dauda e isso vai surpreender muita gente. Mas é que Had, Derek, Andrew tem um glúteo bem grande ou bem definido. Mas é que Samson não tem nenhuma coisa nem outra. Acho que ele tem pernas enormes, mas não tão grandes. Não. Mas eu penso no Coleman, que é um cara que peça como Samson Dauda. Coleman tinha um glúteo enorme.
De um campeão do Olímpia, esperava-se mais glúteo que o Samson. Vamos ao inevitável, temos que falar aqui do Kriso e do Wesley Bissels. Quem tem o pior glúteo dos dois? Poxa, é uma decisão difícil, hein? O glúteo do Wesley está triste, está dormindo. De lado até parece bom, mas o do Michael Kriso não fica bom nem de costas, nem de lado, nem em nenhuma pose. Além disso, ele é grande demais em outros grupos musculares, e isso acentua seu desequilíbrio. Então, o prêmio de pior glúteo do fisiculturismo atual vai para o Kriso. Vamos às piores pernas. No Classic destacam-se várias, como os quadríceps planos do Breon, atual top Olímpia. Podemos falar dos quadríceps planos do Josema, mas por trás as pernas dele são muito boas. Podemos falar do Wesley, mas o posterior de coxa dele é muito ruim. Mas acho que vai ser melhor fazer isso sobre os Open. As pernas do Blessing Abodibo, tanto de frente quanto de trás, até de lado eu acho, são bem ruins. Faltam tamanho e definição. As do Brandon de costas são muito boas, mas de frente os quadríceps são bem ruins. E esse cara já ganhou um Olímpia. O Andrew Jacket de frente não tem quadríceps ruins, mas falta tamanho para o topo. Os quadríceps do Olímpia são tão planos que um topo moral não faz diferença. Não vou pôr o Andrew em primeiro para evitar chateação, mas tudo bem, podem falar direto e buba. Com as piores panturrilhas. Vale citar Terrence, fisiculturista clássico, mas sem destaque nesse músculo e com tornozelos muito finos. Se formos falar de quadríceps planos, temos o topo Olímpia, que é o topo dos bíceps, o topo Olímpia atual. Podemos falar dos quadríceps retos dos bíceps, tipo cegonha. Mas eu quero colocar em primeiro lugar alguém de quem se esperaria que tivesse mais volume. A Kim Williams. Hams tem panturrilhas curtas, mas além disso são pequenas. Um físico completamente desproporcional. Se fôssemos escolher a pior desproporção, acho que ele também ganharia aqui com o pior peitoral. Essa é mais difícil, pois há peitorais planos ou pequenos, mas bem definidos. Nick Walker sempre recebe pedidos dos juízes para melhorar o peitoral, e Mike Sommerfeld também já recebeu esse pedido. Mas aqui quero citar um que deixou o fisiculturismo há pouco tempo, mas que quando competia tinha um peitoral muito ruim, tanto em tamanho quanto em forma, que é o Invalier. É um fisiculturista open com pontos fortes, mas o peitoral não era um deles. Sem dúvida, quero dar o primeiro lugar para Sound Clarida. Ele já ganhou um par de Olímpias e venceu Pro Shows da Open com o peitoral mais estreito, pequeno e plano que já vi. Acredito que o pior peitoral do fisiculturismo hoje é o do Sound Clarida. Vamos para a pior costas. Na categoria Open também poderíamos mencionar Samson, que não se destaca pelas costas e mesmo assim já ganhou um Olímpia. Também é que ao compará-lo com Derek, Hadi, Nick ou Andrew, que são os que estão ao lado dele, eles são muito bons de costas. Por isso fazem ele parecer pior. Martin Fitzwater também não é bom de costas e parece sempre tenso, como se nunca conseguisse posar direito. Quero dar o prêmio com certeza para algum Classic. Podemos mencionar aqui Andrea Mamoli, que é toda parte inferior do corpo e falta bastante amplitude de costas. E também Matthews Menegate. As costas dele são planas, nem densas nem muito amplas. Mas, senhoras e senhores, Kim Williams leva o prêmio de novo, com costas que nesse caso sim tem dano nervoso. Isso é verdade, coitado. Ele não pode resolver isso. As costas dele, tanto na expansão quanto no duplo bíceps, estão atrofiadas. Sem dúvida, as piores do Open e talvez do fisiculturismo atual. Vamos para a pior definição. Aqui podemos colocar um monte de gente. Na 212 podemos mencionar Nihat Kaya, que não saiu tão bem. Até mesmo Keon Pearson, que errou um pouco neste Olímpia. Derek não é famoso pela sua condição, mas também não considero que seja a pior nem de longe. Vamos lá. Temos o Regan Grimes e temos o pior. Esse lance de fazer posing, não, eles não curtem esse negócio de definir. Por algum motivo, eu acho que nunca vi eles realmente definidos na vida. Mas o que Josimed fez no Mr. Olympia foi um escândalo. Olha, disso veio Exhibición, un posing. Mencionar que não sei o que aconteceu com ele, não sei o que rolou, mas nunca vi uma definição pior no Olympia. E ainda por cima de um cara que, olha, tem um certo nome, é conhecido e tem um físico de certo nível. Estamos chegando nas categorias com a pior definição. Patrick Moore tem uma atitude ruim, mas eu diria que é mais fora do palco, porque ele gosta de sair por aí batendo em senhores e nocauteando o dono da academia. Mencionar o Kaya que falhou um pouco. Talvez por suas colocações, ele fazia gestos e caretas ruins após perder competições e dramatizava no Instagram. Além disso, possui antecedentes criminais. Ou seja, ainda pior, todos vocês sabem a atitude que ele tem tido ultimamente, não sabe perder, insultou seus colegas. Aqui. A um de prisão.
Acho que ele e Nathan poderiam ganhar o prêmio, mas como o caso do Martin é mais recente, a pior atitude é dele. Vamos para o pior posing do fisiculturista. Vou mencionar 3 homens. Os Classic posam muito bem, mas quero focar nos tops e especificamente nos Open. O posing do Andrew não é o melhor de todos. Embora faça coreografias artísticas e bonitas, não tira o mérito, mas nas poses ainda comete erros grandes no peito ou no tríceps. Lado. Pero no posa tan mal. Los que peor. Definição. Sem dúvida, em segundo lugar, Michael Criso. Ele parece desconfortável, está sempre olhando para onde não deveria olhar, abusa demais da pose muscular, é como se ele só tivesse estudado essa pose. Ele nunca abre bem as costas, faz mal o abdômen e coxas, um desastre de pose. É lamentável que após mais de 10 anos competindo não tenha treinado o básico. O que é mais fácil, ter um braço de 60 centímetros ou posar bem? Vocês me dizem. Com a pior definição que já vi no Open do fisiculturismo. Meu Deus, Good Vitor, o que está acontecendo com você? Esse físico, essas pernas, e não tirar proveito disso. Primeiro ele pensa que é o Robocop ou algo assim, não sei porque se move desse jeito, parece mecanizado. Que errou, as costas sofrem com posing, e as poses de abdômen e coxas e a de tríceps são péssimas. Além disso, ele não para. Se posasse melhor, subiria de posição. Ainda pior nas categorias Troll. Estes são os antiprêmios. Sem dúvida, temos que dar para Andrés El Chaquetas. Mas como esquecer quando ele se fantasiou de Tartaruga Ninja naquela atuação? Vamos para o melhor membro. Este prêmio vai sem dúvida para Death Trick Louie, que errou em algo que provavelmente vocês não conhecem. Esse cara ganhou na loteria genética, e não estou falando do físico. Os outros fazem fisiculturismo e ele compete no salto com vara. Eu achava que era proibido subir ao palco armado. Como ele pode ter isso maior que as pernas? Este é o canal mais hétero que existe. Vamos para a pior definição. Piotr Wojtowicz, top 13 do Olympia Classic, ele é um futuro careca que errou um pouco. De adolescente, de capô, mas não sei o que é. Mas sem dúvida o primeiro lugar aqui seria para Sam Sulek no dia em que competiu no Arnold. O que aconteceu com ele naquele dia? Ele veio sem dormir, saiu a noite toda para a festa, choveu em cima dele, pior definição. Vai para Sam Sulek, vamos para a melhor careca. A careca do Brandon é espetacular e sua cabeça é um pouco alongada, mas diferente do Alien do filme. E já que estamos falando desse lore, tem um cara que parece um verdadeiro engenheiro. Estamos falando do Martin Fitzwater, que falhou um vamos, sem dúvida ele tem que levar o primeiro lugar de melhor careca, já ganhou o de careca e o de atitude, deve estar feliz. Vamos para a pior definição. Esse eu vou dar para Rafael Brandão, ele tem um escorpião enorme ali nas costas, super apropriado quando você é fisiculturista. E os melhores pés eu vou dar para Gusbito. Tem tipo garras, parece uma águia, não sei, é estranho, mas pés bonitos. Gusbito vacilou um pouco. Antiprêmios do fisiculturismo. Esses são os meus vencedores. Quais são os seus? Vamos para a pior de humor, de brincadeira, só na zoeira e puro entretenimento. Não é um vídeo sério, caso algum gênio não perceba. Pode ser que eu tenha esquecido algum fisiculturista ou que algum fosse uma opção melhor para ganhar, vocês podem deixar nos comentários que eu leio. Vamos encerrar. Ares Iticulturismo se despede. Até mais. Próximo vídeo.